Algumas lições só são absorvidas quando o tempo já não oferece retorno. E a maior ironia de tudo é que, justamente depois de perder um homem que foi constante, que esteve presente quando mais ninguém apareceu, é que ela começa a perceber a real falta dele. Porém, isso não ocorre de uma vez. Vem aos poucos. Primeiramente um leve sinal de dúvida, depois uma avalanche de sentimentos que ela não consegue mais conter. E você, do outro lado, talvez ainda esteja tentando entender como alguém poderia deixar escapar aquilo que parecia querer tanto. Lembra daquele silêncio que surge depois da última conversa? Aquele momento em que os bom dia e chegou bem desaparecem? É ali que ela começa a perceber o buraco que ficou, e é nesse instante que ela entende que o homem que ela perdeu não era qualquer um. Ele era raro. Aquele tipo que realmente escuta, que acolhe, que se entrega mesmo quando não recebe nada em troca. Mas quando uma mulher age apenas movida pela emoção e falta de maturidade, o que deveria ser amor vira conflito, e o que era presença vira ausência que ressoa no vazio. E é aí que tudo muda. O homem que antes corria atrás, agora começa a desaparecer das notificações. Sua vida segue em frente, e essa ideia de vê-lo feliz sem ela começa a doer. Não é só saudade que ela sente, mas uma mistura de arrependimento, orgulho ferido e um desejo quase incontrolável de voltar no tempo. Mas a vida, infelizmente, não espera. E nesse ponto quero que você preste atenção, porque vou te mostrar exatamente o que se passa na mente de uma mulher quando ela perde um homem de verdade, como ela se sente e o que ela pensa. Lá no fundo, ela vai carregar essa ausência como um lembrete silencioso de que nem todo aquele que parte volta. Antes de continuar, já se inscreve aqui no canal A Sabedoria Oculta, porque toda semana eu trago reflexões, estratégias e verdades que ninguém teve coragem de te dizer. Curte esse vídeo para ajudar essa mensagem a chegar em outros caras que também precisam disso. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vamos criar uma rede de homens conscientes, firmes, que estão saindo da ilusão e assumindo o próprio valor. Vamos direto ao ponto. Primeiro medo. Vê-lo feliz com outra. A primeira coisa que se passa na cabeça dela é o medo. E não é qualquer medo. É aquele medo gelado que aperta o estômago e vai corroendo aos poucos. O medo de ver aquele homem, o mesmo que ela rejeitou, ignorou ou tratou com frieza, sorrindo ao lado de outra pessoa. Quando ela percebe que ele começa a viver sem ela, a apostar menos, sumir mais, parecer mais leve, algo dentro dela desaba. Ela ainda achava que ele estaria lá, caso ela decidisse voltar. Nesse ponto, ela começa a espionar as redes sociais, a procurar sinais, a stalkear em silêncio, torcendo para não encontrar o que mais teme. Uma nova mulher, uma nova vida, uma nova história que ela já não faz parte. A ideia de vê-lo reconstruindo a própria felicidade sem ela fere o ego, machuca o orgulho, e mais do que isso, expõe o erro. Ela percebe que talvez tenha deixado escapar o único homem que realmente se importava. Quanto mais ela vê esse afastamento, mais a dúvida cresce. Será que ele está melhor sem mim? Essa pergunta, que parece simples, pesa como uma tonelada em sua mente, porque a resposta começa a ficar cada vez mais clara, e isso dói. Mesmo que ela tente disfarçar ou manter a postura, existe uma batalha dentro dela entre o orgulho que deseja manter distância e o medo de que ele nunca mais olhe para trás. Quando um homem bom se transforma em um homem feliz, e essa felicidade não tem mais nada a ver com ela, a dor se instala de vez. Ela percebe que ele seguiu em frente não por raiva, mas por respeito a si mesmo. Isso é assustador, porque o homem que ela perdeu agora está sorrindo. E o mais difícil de engolir é que esse sorriso não é mais por ela. Estou deixando aqui um guia completo com todos os passos para que você consiga fazer ela correr atrás. Além disso, esse processo vai te levar para o próximo nível e te transformar na sua melhor versão. Clique agora. Segunda vontade de mandar mensagem. A vontade de mandar mensagem começa de maneira pequena. Uma frase ensaiada na mente, algo simples como um "Oi, tudo bem?", que ela quase digita e apaga várias vezes. Mas com o tempo, essa vontade se transforma em uma necessidade quase física. Ela sente os dedos coçando para abrir a conversa, só para verificar se o seu nome ainda está ali, fixado no topo. A ausência dele, que antes parecia suportável, agora começa a gritar nos espaços de silêncio que ela mesma criou. Ela entra no perfil, vê a última conversa parada e começa a reviver mentalmente cada palavra dita. Pensa em maneiras de iniciar um assunto, tentando não parecer fraca ou arrependida, mas no fundo, ela está. Cada palavra não dita pesa mais do que qualquer mensagem longa que ela poderia ter enviado. O problema é que o orgulho ainda a impede. Ela quer manter a postura, mas também quer quebrar o silêncio. E isso a consome. Às vezes, no meio da noite, ela pega o celular só para verificar se você está online. Não manda nada, mas fica ali,
olhando como se a simples presença digital já fosse algum tipo de conexão. Mas o tempo passa, e a realidade começa a cair. Você não está mais esperando essa mensagem. E esse é o ponto que muda tudo. A mensagem não enviada agora se torna uma prova de tudo o que ela deixou escapar. O que dói mais não é o que ela gostaria de dizer, mas sim o fato de saber que talvez você não esteja mais disposto a ouvir. No passado, ela teve todas as chances de falar, de resolver, de cuidar, mas preferiu o silêncio. E agora, esse silêncio virou seu castigo. Ela imagina você lendo a mensagem, talvez até visualizando e não respondendo. E essa possibilidade é mais assustadora do que qualquer conversa difícil. No fim, a vontade de mandar mensagem se transforma em um reflexo automático, um impulso do coração tentando corrigir os erros cometidos pelo ego. Mesmo que ela nunca tenha coragem de apertar o botão de enviar, você pode ter certeza de uma coisa: ela pensou nisso mais de uma vez. E a cada vez que não manda, é como se perdesse uma nova chance de reconquistar algo que agora ela não sabe mais como ter de volta. Terceira, raiva de si mesma. Depois que o medo se instala e a vontade de mandar mensagem vira uma rotina silenciosa, o pior sentimento surge, a raiva. Mas não é raiva dele, é dela mesma. Pela forma como agiu, pelas palavras ditas sem pensar, pelas atitudes que tomou enquanto acreditava que ele sempre estaria lá. Essa raiva é silenciosa, mas cruel, porque ninguém a julga mais do que o próprio espelho. Ela começa a recordar das vezes em que ele tentou conversar, tentou resolver, tentou amar, mesmo quando ela estava fechada, fria ou distante. Agora que ele se afastou, tudo aquilo volta, mas com outra perspectiva. Ela começa a entender. Ele não era o problema. E quando essa ficha cai, é doloroso. Ela percebe que jogou contra alguém que só queria somar. A cada lembrança de uma briga tola, de um pedido de atenção ignorado, de um "depois a gente conversa" que nunca aconteceu, nasce mais uma dose de frustração. Ela começa a se questionar. Por que eu agi assim? Por que não dei valor enquanto ele estava aqui? E essas perguntas não têm respostas. Só carregam peso. Peso emocional. Peso de consciência. Essa raiva não explode para fora. Ela implode. E é isso que torna tudo mais sufocante, porque por fora, ela pode até continuar postando, saindo, sorrindo para a câmera. Mas por dentro, ela se culpa por ter perdido alguém que só queria o básico, ser amado de volta com a mesma intensidade. Agora ela entende que esse tipo de homem não aparece duas vezes. Ela gostaria de voltar no tempo e fazer tudo diferente, mas o tempo não é generoso com quem só aprende depois de perder. E essa consciência, essa autoacusação diária, vai deixando marcas invisíveis, marcas que só ela sente. Enquanto ele segue sua vida, ela ainda está presa nas suas próprias escolhas. Quarto, arrependimento por imaturidade. Chega um momento em que ela não consegue mais se esconder atrás das desculpas e começa a enxergar a verdade que tanto evitou. Ela não perdeu você por um acidente, perdeu por falta de maturidade. Quando essa consciência chega, é como um soco no estômago, porque agora ela vê que o problema nunca foi a falta de amor, mas sim a imaturidade para lidar com ele. Ela começa a recordar os momentos em que fez joguinhos tentando chamar atenção, os testes emocionais, as birras silenciosas, as cobranças desnecessárias, e percebe que enquanto ele tentava construir algo real, ela ainda estava brincando com o que não entendia. Ela queria controle, ele queria uma conexão verdadeira, e no fim, ela confundiu paciência com obrigação, até ele não aguentar mais. O mais cruel desse arrependimento é que ele sempre chega quando não há mais chance de voltar atrás. Agora que ela cresceu e finalmente entendeu o valor da calma, do diálogo, da parceria, você não está mais lá. E isso dói mais do que qualquer briga do passado, porque a maturidade chegou tarde demais. Ela começa a se perguntar, se fosse hoje, faria diferente? E a resposta é sim. Mas o problema não está no hoje, está no ontem. Nos dias em que ela escolheu vencer discussões ao invés de proteger a relação, nos momentos em que acreditou que ele nunca iria embora. Agora tudo o que resta é a versão dela que poderia ter dado certo, mas que nunca teve chance de existir ao seu lado. O arrependimento por imaturidade é como um espelho que ela não consegue mais quebrar, porque cada vez que olha para si mesma, vê a mulher que poderia ter sido para o homem que realmente a merecia. Esse tipo de arrependimento não se cura com o tempo nem com distrações. Ele só se cura com consciência. E, infelizmente, essa consciência veio tarde demais quando ele já tinha partido. Quinta sensação de ter jogado fora algo valioso. Não é só a ausência dele que dói, é o que ele representava. Ela começa a perceber que ele era o tipo raro de homem, aquele que cuida, mesmo quando magoado, aquele que escuta, mesmo quando não concorda, aquele que fica, mesmo quando há 1000 razões para ir embora. Quando ela percebe que deixou isso escapar, é como se o chão se abrisse debaixo dos seus pés.
Ela começa, sem querer, a comparar todos os outros homens que aparecem. E nenhum deles consegue preencher o espaço que ele ocupava. Ninguém tem o olhar tranquilo dele, nem o jeito de fazê-la se sentir segura, nem a paciência que ele tinha quando ela se perdia em crises sem explicação. E é aí que ela entende. Não foi só um homem que ela perdeu. Foi a experiência de ser verdadeiramente amada por alguém que a escolheu de verdade. Essa sensação de perda é como uma herança emocional mal resolvida, porque ela sabe que teve nas mãos algo que muitas mulheres sonham em encontrar e deixou escapar, jogou fora por ego, por pressa, por seguir conselhos errados que diziam para ser mais fria, mais difícil, mais independente. Agora que ele se foi, ela vê que ninguém jamais lutou por ela como ele lutou. Há coisas que só conseguimos reconhecer depois que elas se vão, e ele era uma dessas. Ele era o cara certo, o homem que ela achava que poderia deixar para depois. Mas agora, ela entende. O certo não espera para sempre, e quando vai, não volta. Porque um homem bom, quando cansa, não se torna inimigo. Ele vira um capítulo encerrado, e esse capítulo agora mora dentro dela, com o cheiro das boas lembranças, o gosto do arrependimento e o peso de algo que não tem como refazer. Ela deixou escapar algo valioso, e não foi por falta de amor. Foi por falta de visão. E isso é o que mais corrói por dentro. Saber que o amor da vida dela passou, e ela não soube segurá-lo. Sexta sensação de tentar consertar tudo. Quando ela percebe o estrago que causou, a primeira reação não é aceitar a perda. O instinto é lutar. A mente dela começa a criar cenários, planos, justificativas, como se fosse possível juntar os cacos e voltar ao ponto em que tudo ainda estava intacto. Ela pensa em mandar uma mensagem aparecer por acaso, escrever textos que expliquem o que ainda sente. É o impulso de tentar salvar o que já está afundado. Ela começa a revisitar cada detalhe da história, analisando onde as coisas saíram do trilho e pensando que talvez, apenas talvez, ainda seja possível corrigir algo. Às vezes a vida nos dá a chance de aprender com os nossos erros, mas nem sempre estamos prontos para isso. Muitas vezes, é só depois de perdermos algo valioso que entendemos o verdadeiro significado de nossas escolhas. E a sabedoria verdadeira não vem apenas de evitar os erros, mas de saber como lidar com as consequências deles. Se você se identificou com essa história, saiba que a transformação começa quando você reconhece os seus próprios erros e aprende com eles. Não espere mais para mudar sua vida e se tornar a melhor versão de si mesmo. Se você quer entender mais sobre como a filosofia do estoicismo pode te ajudar a desenvolver controle emocional, disciplina e foco, eu tenho algo muito especial para você, o meu e-book Domine o Estoicismo. Nele você encontrará os ensinamentos mais poderosos dos grandes filósofos estoicos, que irão transformar sua forma de pensar e agir. O link para adquiri-lo está no primeiro comentário fixado. Agora, se você realmente quer ver sua vida mudar, não deixe de dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal A Sabedoria Oculta. Comente abaixo qual foi o maior aprendizado que você tirou desse vídeo e me conte como você está aplicando esses ensinamentos na sua vida. Sua opinião é importante e pode ser o pontapé inicial para uma transformação ainda maior. Lembre-se, o verdadeiro poder vem de dentro e a mudança começa com você. Não perca essa chance de evoluir e aplicar o estoicismo para conquistar uma mente mais forte e equilibrada. O link para o e-book está aí no primeiro comentário. Aproveite agora e comece sua jornada de transformação. Obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo.